Boa noite, o meu nome é Milton, eu vou fazer a prece de abertura para nós. Vamos nos preparando para que a gente possa iniciar os trabalhos da noite. Eu peço que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós e que nossa mãezinha querida Maria de Nazaré possa nos revestir sempre com seu manto azul de luz e de paz. Vamos pedindo a presença dos nossos amigos espirituais, Espírito da Verdade, os Espíritos Consoladores, para que nos encham com a sua justiça, o seu amor, que tudo possa ser criado, nós possamos renovar a face da terra. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje é as mulheres no Evangelho. Isso significa que foram as mulheres que viveram a época de Jesus e participaram do processo de evangelização lá atrás. Mulheres que estão dentro do Evangelho. Mulheres não. Agora eu quero falar das mulheres do Evangelho. Elas estão todas sentadas aqui. Vocês podem ver que eu não comento nada que não seja verdade. O homem é muito mais recalcitrante, muito mais afastado do que a mulher. A mulher sempre teve, sempre terá mais espiritualidade que o homem. Essa é a verdade. As mulheres do Evangelho, elas estão aqui, presentes, vivas. As mulheres no Evangelho foram aquelas que já se foram. Pode ser que elas estejam por aqui, a gente não sabe, né? Nas diversas reencarnações, mas aquelas que passaram. E a primeira grande mulher que passa na vida de qualquer ser humano é a mãe. Jesus teve uma mãe simplesmente maravilhosa, uma mediunidade acima de qualquer prova. E próximo a Jesus, próximo a Maria, que Maria era prima de Isabel, Santa Isabel, que também foi mãe de João Batista. As duas ficaram grávidas na mesma época e tiveram a intuição que seriam mães. Os evangelhos canônicos deram uma história tal que o anjo visitou, não sei o quê. É porque o catolicismo, a Bíblia foi muito, muito manejada pelos homens durante muito tempo. Então, esse anjo, não precisa falar que foi o anjo Gabriel, Miguel, Rafael, não sei. Mas ela recebeu a intuição de que ela seria mãe. Quem levou essa intuição só podia ser seu mentor individual, porque ela realmente era muito, muito espiritualizada. Mas eu vou fazer um break nesse assunto aqui, porque só para dizer para vocês, se minha mãe fosse viva, ela teria feito agora no dia 23 de maio, 100 anos. Ou seja, minha mãe nasceu em 1923, é isso? Minha mãe estaria fazendo exatamente 100 anos. Ela morreu com 87, ela teria vivido apenas mais 13 anos, que faria agora em 2023. Fácil de fazer as contas, né? Quando eu nasci, minha mãe tinha apenas 18 para 19 anos. E já tinha tido uma menina antes de mim. Então nós somos 9 irmãos, na verdade nós seríamos 10, porque essa primeira filha, ela faleceu mais cedo que os outros. Mas as mulheres, de uma forma geral, ao longo dos séculos, dos milênios, as mulheres foram sempre discriminadas pelos homens, pela sociedade. Sempre. Ainda hoje são, em alguns países do mundo, muito mais do que vocês imaginam. Obrigados a não mostrar o cabelo, a usar burca, não conversar com o homem, não pode falar uma série de coisas. As mulheres, principalmente do Oriente Médio,
na Arábia Saudita, para aquele lá, não tem liberdade absoluta para nada. Ou seja, as mulheres judaicas já estão um pouquinho mais evoluídas, servem o exército, vestem calça comprida, uma série de coisas, dirigem, mas o Baixo Oriente, do lado da Arábia, as mulheres são muito, muito discriminadas, pisoteadas. Essa discriminação que as mulheres sofrem, vocês vão falar, no Brasil não acontece? Não. Então vamos ver como é que vivem as mulheres no Nordeste. Nas favelas, na pobreza, na indigência. Então, os costumes, as tradições e a cultura de um povo, a tendência é ir se aprimorando e melhorando. Mas em outros lugares, a cultura, a tradição, os costumes do povo não muda. Vocês acreditam que nós tínhamos uma tradição, um costume, uma cultura de fazer festa de Natal completamente diferente do que se faz hoje? Nós estamos montando uma nova cultura, transmitindo uns novos costumes, e os nossos filhos vão comemorar o Natal como? Com Jesus ou com Papai Noel? Quem é que ensina as crianças a respeito de Papai Noel, que tem que ganhar presente? Não somos nós os pais? Eu não fui criado assim, porque eu sou de 1942 e eu acho que não existia nem Papai Noel. Pode ser que já existia, mas em outros países. Porque quem trouxe o Papai Noel para o Brasil foi a Coca-Cola. Não existia. Então, mas como que eu estou ensinando meus filhos? E os meus filhos ensinaram a minha neta. Meu filho ensinou a minha neta que não vamos tirar a imaginação da criança, não vamos falar que não tem Papai Noel. Ou seja, o Papai Noel já existe na mentalidade de um povo. Ou eu estou errado? Nós podemos criar outro costume, outra tradição, outra cultura a respeito do Natal? Com certeza já estamos mudando. Vocês talvez não vejam, mas daqui 40, 50 anos, não se ouvirá mais falar em Jesus, somente em Papai Noel. Como é que nós comemoramos a Páscoa hoje? Qual é a tradição da cultura da Páscoa? A Páscoa significa libertação. Páscoa significa passagem. Passagem de uma vida para outra vida. Isso é Páscoa. A Páscoa de Jesus. Todos nós teremos uma passagem um dia. Cada um vai ter um dia que vai comemorar a sua própria Páscoa. Ou vocês acham que não terá essa passagem? Nós vamos deixar essa vida terrena e vamos passar para uma vida espiritual. Isso chama-se Páscoa. Como é que é comemorado no Brasil hoje? Chocolate, né? Na base do chocolate e do coelhinho. O que tem a ver coelho que é o símbolo da fertilidade, de procriação? O que tem a ver com a Páscoa? Que Páscoa significa passagem. Libertação do povo judeu que saiu lá do Egito e passou pelo Mar Morto e se viu livre. A Páscoa dos judeus significa passagem do Mar Morto. E a Páscoa de Jesus? Fizeram um paralelo? Foi a passagem de Jesus dessa vida para outra vida. Jesus tendo se passado para uma outra vida, não é isso? Jesus precisava ir para o outro mundo com o corpo físico dele? Vocês acham que o que vai fazer com esse corpo lá no plano espiritual? Mas não diz que Jesus ressuscitou de corpo e alma? Ou vocês nunca ouviram isso aí? Era assim? Ou será que eu acredito que vocês já ouviram alguma coisa? Não é possível. Então, é preciso estudar. Que Nossa Senhora também foi ao céu de corpo e alma. Fazer o que com esse corpo no plano astral? No plano espiritual? Vocês estão entendendo? Então, a mulher sempre foi diminuída em relação aos homens na sociedade, de acordo com a cultura, os costumes e a tradição de cada povo. Vocês acreditam que lá, África, no sertãozão da África ali, as mulheres são menosprezadas pelos homens? Que estão sujeitas a fazer uma cirurgia no órgão feminino para elas não poderem sentir prazer nenhum? Olha, tem gente arregalando o olho aqui, eu pensei que vocês soubessem. A cirurgia é tirar
o clítoris da mulher como se fizesse uma cirurgia no pênis também. Eles fazem lá, e a sangue frio. A sangue frio. Um negócio assim horroroso. Mulher não pode sentir prazer. A mulher não era dado o direito de sentir prazer. Sempre elas foram obrigadas, estou falando lá de 2000, na época, quando Jesus veio. Lá pela época zero da nossa época, as mulheres eram obrigadas a serem submissas. Primeiro, elas eram propriedade dos pais. Sabe o que é ser propriedade? Pô, esse terreno é meu, esse carro é meu, não é assim que nós falamos? Eu sou o dono. O proprietário é aquele que é o dono. As mulheres não podiam se casar sem autorização do pai. Era negócio, money, money, money. Se a mulher não conseguisse casar, ela era jogada para as traças como se fosse uma mulher qualquer, uma mulher da vida que homem nenhum quer. Era assim. Se ela casasse e o marido viesse a morrer, ela era obrigada a casar com o cunhado. Ela era obrigada a casar com o cunhado. Para que os bens da família ficassem apenas entre os homens. A mulher não era herdeira, não tinha direito nenhum, nada, nada. As mulheres brasileiras começaram a ter alguns direitos civis, agora depois de 1945, que elas foram votar pela primeira vez. As mulheres do Brasil também não vão pensar vocês não que tinha essa liberdade total. Eu estou falando do século passado. Minha mãe, eu não falei, eu comecei dizendo que a minha mãe fez e faria 100 anos. Minha mãe foi viver como mulher depois que meu pai faleceu. Não estou brincando, não. 9 filhos, criou todos novos. Se o meu pai estivesse com uma visita masculina em casa, mas se ele quisesse conversar entre homens, as mulheres ficavam em outro cômodo. Como toda casa que nós temos hoje tem uma porta de entrada, que é da sala, e uma porta de saída lá no fundo da cozinha, não é isso? As casas hoje tem 2 portas, uma de entrada e outra da cozinha. Criança não passava na sala onde meu pai estivesse conversando. E mulher só ia lá se fosse chamada e ir para servir um cafezinho. Elas não participavam das conversas. E com a minha mãe não era diferente. Cansei de ver essas cenas. Meu pai só ali, mas dentro da casa, a autoridade moral era dela. Ela não tinha poder econômico, mas o poder era dela. Vocês acreditam que desde o primeiro pagamento meu, até muitos anos depois, eu tinha que entregar tudo na mão dela? Ela era austera, dura, porque ela precisava criar os outros filhos. Não é que ela fosse... Minha mãe pegava o meu pagamento, talvez de um outro irmão, de uma irmã, que nós já éramos mocinhos, para ajudar a criar os outros. Se eu quisesse dinheiro, ela me dava. No final de semana, para ir com a namorada no cinema, comprar uma pipoca, uma bala, e só. E só. Todo finalzinho de semana ela me dava uns trocadinhos para fazer uma saída com a namorada. Tinha nada. Não existia nada. Então, mas se os pais falecessem, os filhos, os irmãos dela, passavam a ser autoridade sobre ela. Eles eram os proprietários dela. Se ela ficasse solteira, ela tinha que ser tutelada por alguém. Algum homem tinha que cuidar dela, para que o patrimônio não ficasse na mão de mulher. É duro entender, mas essa era a lei deles lá, certo? Elas não eram herdeiras, não podiam ter nada no seu nome, nada. Quando é que a mulher passou a ter nome legal? Olha, casado na comunhão parcial de bens, casado na comunhão total de bens, não é isso? Hoje as mulheres se divorciarem e tal, elas têm direito a uma série de coisas, mas não tinham nada, não tinha nada. A mulher vivia com o marido porque elas eram obrigadas a isso aí. Mas à medida, porque o homem, desde então, lá do tempo deu criança, vocês não conseguem me ver com 81 anos, né? Eu nasci em 42, faz a conta. A minha mãe não dava palpite naquilo que o meu pai falava. Nunca eu vi eles discutindo nada, porque a palavra dele era soberana. Mas por trás dos bastidores, quem manuseava tudo era a mão de ferro.
Ela conseguiu formar 9 filhos na faculdade, ganhando meus irmãos ganhando salário mínimo. Vocês vejam que negócio fantástico, né? Então, agora, à medida que hoje vocês estão saindo da sua zona de conforto, as mulheres estão saindo da zona de conforto, com exceção das senhoras já um pouquinho mais idosas, mais na mesma faixa de idade que eu, algumas menos, 50, 60 anos, elas não viveram isso aí. Mas à medida que você sai da sua zona de conforto e vai buscar um emprego para ajudar a mulher foi obrigada a fazer isso, para ajudar na sua... Foi logo depois da Primeira Grande Guerra. A mulher começou para trabalhar para poder, com o dinheiro, ajudar na casa. Essa foi a verdade. Mas à medida que ela ganha dinheiro, há uma mudança comportamental das mulheres. Então surgiu aquela frase célebre: o que é meu, o que é seu é nosso. Já ouviram essa conversa aí? Existe ainda, será? Algumas mulheres falam: o que é meu, o que eu ganho, eu sou professor, eu sou médico, sou dentista, o que eu ganho é meu. O que você ganha é nosso. Está mudando agora esta realidade? Ou não? Ou continua assim? Verdade? Pelo silêncio delas, continua assim, algumas ainda. O meu dinheiro eu faço o que eu quiser. Eu compro minhas coisas. Agora, porque o que é seu é para gasto da casa, da luz, do telefone. Continua mais ou menos sendo assim? Deve ter mudado alguma coisa. Hoje existe mais coparticipação. O que é nosso é nosso. É nosso. Se eu ganho um dinheirinho, ele ganha dinheiro, e juntando esse dinheiro passa a ser o quê? A ser nosso. Mas a mulher pensa ela que tem essa autonomia para fazer isso aí. Mas quem tem o controle do dinheiro continua sendo homem. Não se trata, essa evolução feminina não se trata de ganhar mais, de ganhar menos, quem tem mais competência ou menos competência. Não se trata disso. Não é nem machismo, nem feminismo. Se trata de entender que nós somos seres humanos diferentes. Nós somos únicos, mas somos diferentes. E o homem começou a perceber que ele tinha que tratar a mulher com mais ternura, com mais educação, com mais respeito, do meu tempo de menino para cá. Porque se uma mulher entrasse no ônibus e eu estivesse sentado, meu pai olhava para mim: se eu não desse o lugar? Pode esperar que o couro ia comer solto em casa. Eu olhava. Hoje você olha para o danado fazendo bagunça em casa, está dando sinal para ele parar, ele continua e sabe que não vai acontecer nada. Vejam os netinhos de vocês, alguém que tem neto aí, como é que eles se comportam. Ninguém mais tem autoridade nenhuma sobre a criança. Essa é a grande realidade. E aqui estão as mulheres do Evangelho, não as que foram lá no Evangelho. O problema está no relacionamento e na convivência. O respeito que o homem tem que ter para com a mulher e o respeito que a mulher tem que ter para com o homem. Respeito. Daí advém uma outra série de consequências, né? Não adianta querer ser igual, porque mesmo nas grandes firmas, nas grandes organizações, a mulher desempenha o mesmo papel que o homem. Ela ganha mais ou ganha menos? E bem menos. E bem menos. Em todas as atividades, como médica, como dentista, como engenheira, tal, se ela chegar ali no topo, se ela tiver numa carreira pública, chegar no topo, ela vai ganhar igual homem, na carreira pública. Na vida privada, não vai ganhar nada, certo? O negócio é você procurar ser o mais altruísta possível. A mulher está sendo mais altruísta, ela está deixando de ser submissa. Você se submete quando você permite que o egoísmo do homem fale muito mais alto. Sou eu, meus interesses, a minha vontade, os meus desejos. Não é assim que muitas vezes acontece? Eu mando, e a mulher fica relegada ao segundo plano. Se ela aceitar essa carga que coloca nos ombros dela, ela não está sendo altruísta, ela está sendo submissa. Tá? O divisor de águas na vida foi sempre o egoísmo. Eu falei para vocês que os homens mudaram muito, não falei? Do meu tempo para cá. Mas vejam o que é a cabeça do ser humano. Imaginem o que vai aqui dentro. O mundo de cultura, o mundo de tradição, tal. O que passaram para mim na adolescência e que hoje continua? O que os homens
Como é que como os homens se comportam hoje em relação às mulheres? Sabe o que a gente pensa? O Wilson pensa, o Wilson lá pensa, e outros, marido de vocês, os filhos de vocês, pensa. Nós, os homens, viu? Os homens fecham os ouvidos, por favor. Nós queremos uma mulher que não seja ciumenta. Olha o que a gente quer. Nós queremos que ela não seja ciumenta, que ela não seja neurótica e que não seja depressiva. Tá difícil, né? Nós queremos que a mulher entenda que nós precisamos de um tempo para curtir com os amigos. Nós queremos que a mulher entenda que o homem pode ser amigo de outra mulher. Cabe na cabeça de vocês que o homem pode ter uma amiga mulher? Que ele possa sair com outra mulher, tomar um cafezinho na base da amizade? Passa na cabeça de vocês? Não, porque a formação não permite. Mas o homem acha que a mulher tem que entender que ele pode ter amiga. Amiga, que eu falando de amizade mesmo. Que ela não seja insegura. Demonstre maturidade. Que confie absolutamente em nós. Que seja uma boa companhia em qualquer situação. Que não leve tudo tão a sério. Que seja econômica e não gastadeira, pródiga. Que não seja obcecada por dietas e escrava dos cosméticos. Mas nós queremos que ela seja vaidosa. Batonzinho, ela deu um toque. Que ela tenha o mesmo gosto que a gente tenha. Inclusive, o mesmo time. Eu sou palmeirense, eu quero que ela seja palmeirense, porque ela quer ser corintiana. Que se dê bem, que a mulher se dê bem com os nossos familiares. Nós queremos que as mulheres se deem bem com os nossos familiares e com os nossos amigos. Às vezes se dá bem com cunhado, com sogro, com sogra, com cunhada, então é uma tortura. Que compreenda exatamente que o homem pode ter muito mais amigos do que ela imagina. Mas que ela seja romântica. Que não discuta, não altere a voz, que tenha um ótimo humor o dia inteiro. Levante com um sorrisão assim e vai deitar com um sorrisão assim. Que não seja dependente de tudo. Qualquer coisa fica ligando para a gente no serviço para dizer, o que eu vou fazer no almoço? O que vai ter o dia inteiro? Ela não dá sossego para o cara que está trabalhando. Né? Nós queremos uma que não seja tão dependente da gente, mas que ela seja encantadora, engraçada, simpática e sorridente. Que se socialize facilmente. Que os meus convidados que eu levo em casa, ela receba com salameleques, com salgadinhos e tal. Eu quero que os meus amigos sejam socializados facilmente por ela. Mas eu não gosto das amigas dela, não aceito as amigas delas em casa e assim vai por aí. Que ela seja atraente, que nos respeite, nos elogie, que nos aborde, inclusive intimamente. Que nos ame de forma incondicional. Que não seja autoritária. Eu que mando. Aí duas senhoras, olha a cabeça da mulher. O homem quer tudo isso, né? Eu elenquei aqui 23 itens, podia elencar mais outros 23. Mas duas senhoras, depois de longos anos, se encontram na feira. Essa feirona que tem ali em cima, na quarta-feira, estaciona os carrinhos dela no meio do sufoco da feira. Nossa, comadre, quantos anos que eu não vejo a senhora? Passou muito mais de 20 anos. Pois é, comadre, a gente não se vê há muito tempo. Mas, então, e como é que está o seu filho? Meu filho se formou na faculdade, mas casou com uma... Não faz nada. Ela não faz nada. Ele tem que limpar cocô de cachorro, limpar o bumbum do nenê. Ele tem que levar café para ela na cama. Ele que faz tudo para ela. Mulher não faz absolutamente nada. É um horror a vida do meu filho. E a tua filha? Minha filha casou com um homem maravilhoso. Pega o cocô do cachorro, limpa o bumbum do nenê, leva café para minha filha na cama. Maravilha! Olha a diferença entre o pensar da mulher em relação ao filho e em relação à filha. Vocês notaram algumas diferenças?
O mundo continua mais ou menos assim? Total. Olha, alguém falou total, hein? Total, total foi bom. Mas não é isso que eu estou dizendo. Agora, nós três homens aqui, nós já perguntamos quais são os sonhos e as pretensões das mulheres hoje? Nós faltamos em três aqui. Vamos apanhar igual o cachorro perdido no mato. Quais são os sonhos e a pretensão da sua mulher? O que é meu é nosso, o que é seu é seu. Tem pessoas que não somam, só dividem. Agora, vamos voltar para a época de Jesus, agora, falar do Evangelho de verdade? No Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, todo mundo já ouviu falar em Judite, já ouviu falar em Sara, já ouviu falar em Esther, já ouviu falar em Ruth, até no livro tem o livro de Ruth, Judite, de Esther, né? De Abraão e Sara. Abraão e Sara não tinham filhos. Ela era de idosa e não podia conceber. Mas ela permitiu, olha que mulher maravilhosa, permitiu que Abraão tivesse um caso com a sua funcionária, a sua empregada chamada Agar. E desse relacionamento nasceu Ismael. Passado um tempo, não é que a mulher engravida, Sara engravida? E desse relacionamento surge Isaías. Isaías é fundador da religião judaica, e Ismael foi ser fundador da religião islâmica. Por quê? Quando a Sara teve filhos, ela expulsou Agar da casa dela para não ter um filho bastardo. Olha como é que é lá no Antigo Testamento. No Evangelho, a primeira mulher citada no Evangelho, dos 4 evangelhos que nós conhecemos, são os evangelhos canônicos, a primeira mulher que Jesus tomou conhecimento, depois de nascer, foi com Santa Isabel, que nós chamamos de Santa Isabel. Isabel era prima de Maria de Nazaré. E Maria saiu um dia lá de Nazaré e foi até a terra onde morava Isabel. Quando ela chega na casa, as 2 crianças no ventre ficam agitadas, já demonstrando amizade antes do nascimento. É claro que o João, o Batista, nasceu 6 meses antes de Jesus. Jesus nasceu 6 meses depois. E a intuição, a espiritualidade das mulheres já diziam que um ia chamar João, depois a gente chamou de Batista, porque ele fazia o batismo. E o outro deveria chamar Jesus, Emmanuel. Quando Maria visita a sua prima, que as crianças ficam eufóricas no ventre, Isabel fala para Maria o seguinte: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Daí surgiu a oração da Ave Maria, ou não? E Maria responde: minha alma exalta o Senhor, e meu espírito rejubila de alegria em Deus, meu Salvador. Depois, tanto José como o Zacarias, marido de Isabel, ficam sabendo do nascimento das crianças. Já se passaram 12 anos, agora aquele menino convivia numa cidadezinha chamada Nazaré. Uma aldeiazinha, pequenininha, devia ter quantos? 800, 500 pessoas, famílias. Ele conhecia algumas mulheres, algumas crianças mulheres, outras senhoras mulheres na vila. Claro, numa cidadezinha pequenininha, todo mundo conhece todo mundo, não é assim? É assim, é como a gente morar numa vila e ter contato com todo mundo conhece a gente. Então, mas Jesus precisou, formaram várias caravanas para ir até Jerusalém. Uma vez por ano, os judeus iam até Jerusalém para celebrar a Páscoa, no Templo de Salomão. E eles foram em várias caravanas, Jesus ficou no meio de umas caravanas, foram por lá. Quando eles vieram embora, num determinado instante, eles perceberam que o menino tinha se perdido. Aí foram numa caravana, não estava, foram noutra, não estava, foram noutra, não estava. José e Maria resolveram o quê? Voltar para Jerusalém. E aonde que eles encontraram aquele menino de 12 anos? Discutindo as doutrinas religiosas no meio das autoridades da lei. Jesus estava no círculo e todo mundo admirado do conhecimento daquele menino.
Quando Maria e José chegam lá, sabe que esse menino teve a petulância de falar para os pais? Mulher, por que me procuráveis? Não sabia que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Se falasse um negócio atravessado desse para minha mãe, ia levar um bufetão na hora. Não tinha mulher, não. Mas era assim que eles eram criados, é assim que eles tratavam as mulheres, inclusive as mães. Jesus não desrespeitou Maria. Você não sabia que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Não devia ter ficado preocupada me procurando. Aí. Como se a mãe estivesse procurando o filho à toa, né? Bom, passado alguns anos, Jesus já mocinho, com seus 20 e poucos anos, ele sai da cidade de Nazaré e vai morar às margens do mar da Galileia, o lago de Genezaré. A cidade era Cafarnaum. E é ali em Cafarnaum que Jesus reúne os 12 homens principais que vão, como eu diria, que vão dar sequência à evangelização mais tarde. Mas Maria pediu para o filho dela que ela ia participar das bodas de Caná. E que se ele pudesse ir, Jesus falou, eu vou. E Jesus foi até Caná, saiu de Cafarnaum e foi até essa cidadezinha de Caná. Chegou um determinado instante da festa que Maria se encheu de coragem e falou, filho, eles não têm mais vinho. Jesus deve ter feito assim, ó. Se ele fizesse isso assim, se a vassoura estivesse na mão da minha mãe, os dois ombros, uma em cada um. Não, eu estou falando sério. E ele fala para a mãe dele, e o que eu tenho com isso? Por que você está intercedendo por eles? Maria, com certeza, devia ser uma pessoa que estava auxiliando na festa de casamento. Foi uma resposta atravessada? Não foi, porque era assim que os homens se dirigiam às mulheres. Mulher não se metia em falar com homem, não. E Jesus já era um homem nessa ocasião. Mas aí o que ela fala para os serventes ali, as pessoas que estão servindo? Fazei tudo o que ele mandava. Mulher, não é chegada a minha hora ainda. Mas ela antecipou os milagres que foram se sucedendo ao longo de Jesus. Só quero dizer para vocês que Allan Kardec não tem absolutamente nenhuma preocupação com os milagres de Jesus. Vocês podem ler todo o texto de Kardec. Kardec não se preocupou. Kardec se preocupou com os ensinamentos morais de Jesus. Essa parte que eu estou contando para vocês não vão achar no Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês vão achar uma ou outra coisa só. Então, parece uma resposta dura, mas é a maneira que o homem se dirigiu à mulher. Quando João Batista foi preso, Jesus resolveu com seus apóstolos sair da Judéia e ir para Galiléia, onde ele nasceu. Mas para ir da Judéia para Galiléia, ele tinha que passar num território chamado de Samaria. E é meio-dia, isso é para a segurança dele, para ele também não ser preso. Ele saiu e foi para... Ele estava na Judéia e foi para Samaria. Passou Samaria para ir para a terra dele. Lá na Samaria, ele está à margem, na beira do poço de Jacó. Ali um sol de meio-dia, ele está esperando que alguém venha pegar água, porque ele não tinha copo, não tinha balde, não tinha nada, para que alguém tirasse a água e desse um pouco de beber para ele. E não é que chega uma mulher samaritana, anônima, não sei o nome, ninguém sabe o nome, mas a mulher samaritana chegou na beira do poço. E Jesus falou para ela, mulher, dê-me de beber. E a mulher, você é um judeu pedindo água para mim, uma samaritana? E a conversa se esticou. Ela falou, olha, vai chamar o seu marido. Ela falou, não, eu venho aqui sozinha, porque eu não posso estar ao lado das outras mulheres que vêm. Por isso você veio agora meio-dia buscar água, né? O marido que você tem também não é seu. Dos 5, nem esse é seu. Mas como o senhor sabe disso? Por acaso é um profeta? Porque nós aqui oramos a Deus lá no Monte Gerazim. E vocês têm mania de orar no Templo de Salomão. Jesus falou, isso é verdade. Mas vai chegar, olha para quem que Jesus foi falar, para uma samaritana, inimiga do povo dele. Foi a única mulher para quem ele falou, mulher, crê em mim. Vai chegar uma hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adoraremos a Deus. Nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade.
Crê em mim, vai chegar uma hora em que nós adoraremos o Pai em espírito e verdade. Essa profecia já se concretizou hoje. Os espíritas estão começando a acordar que Deus, os espíritas que entendem, que estudam, estão começando a compreender que Deus a gente adora em espírito e em verdade. Não precisa fazer grandes templos, grandes igrejas. Você entra na igreja Nossa Senhora da Ponte, aquele luxo, aquelas imagens, aquele negócio. Agora você imagina você em Roma, imagine você estando em Toledo, você estando lá em Paris, na Notre Dame. Vocês têm noção do que é a grandiosidade das igrejas na Europa? Não passa pela cabeça, né? Mas vejam a grandiosidade que é. Nós não vamos precisar entrar em igreja nenhuma. E talvez no futuro nem em templos espíritas. Porque nós estaremos tão evoluídos espiritualmente que nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. É uma profecia, mas que ainda não foi cumprida. Para quem que Jesus falou essa profecia? Para uma mulher. Tudo resolvido? Já imaginou a grandiosidade, a espiritualidade dessa mulher sofrida? Porque não conseguia casar, mas tinha que ter alguém, porque ela não podia ser sozinha. Se ela fosse sozinha, ela era considerada prostituta. Isso aconteceu na cidade de Sicar. O poço chama-se Poço de Jacó. Essa é a maior revelação que Jesus prestou durante todo o Evangelho. Jesus cura a sogra de Pedro. Alguém sabe quem é a sogra de Pedro? Tem nome? Parece? Mas o primeiro milagre de cura foi com a sogra de Pedro. Maria Salomé era esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e de João, não o Batista, de João o Evangelista. João, nessa época, devia ter seus 14 anos, quando ele foi chamado por Jesus. Os dois irmãos entraram tão eufóricos em casa: mãe, nós estamos ser convidados para fazer parte do reino de Deus. O mestre nos convidou. Quando eles falaram para a mãe deles que eles iam convidados, ela se encheu de coragem. Olha como é que pode. Foi até quando Jesus estava reunido com os 12, e ela, Maria Salomé, falou: mestre, quando o reino estiver acontecendo, que meus filhos, Tiago e João, ocupem os 2 lugares mais importantes, um ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo. Sabe o que o mestre respondeu para ela? Sua vontade se realizará, desde que eles queiram beber do cálice que eu vou beber. Mas a partir desse instante, aonde quer que Jesus estivesse andando, ele na frente, os seus discípulos atrás, algumas mulheres que acompanhavam também atrás, ele ia escutando os discípulos, não era apóstolo ainda, discutindo quem seria o maior no reino de Deus. Até que Jesus, no final dos 3 anos, ele falou: quem quiser ser o maior no reino, que seja o primeiro a praticar a caridade, seja o primeiro a servir. Você não quer ser maior? Você não é o melhor que os outros? Comece servindo. Na casa de um fariseu, Jesus foi jantar lá, e uma mulher da vida, veio até Jesus e com as suas lágrimas lavava o pé de Jesus e enxugava os pés de Jesus com o próprio cabelo. Os fariseus comentavam entre si, né? Jesus só escutando. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele não permitiria que ele fizesse isso. Jesus falou: não, permitiria sim. Essa mulher, muitos são os seus pecados, mas ela também muito amou. Muitos atribuem essa passagem a Maria Madalena. Não, não é. Maria Madalena foi cura espiritual. Ela realmente, ela precisava ser adotada por alguém, por algum homem, para não ser considerada uma mulher da vida. Quem que adotou ela? Ali como se fosse da família? O próprio Jesus. Assim como adotou também Susana, assim como adotou a Joana, esposa de Cusa, que eram mulheres que tinham dinheiro e ajudavam a Jesus. Certo? Agora vocês imaginem uma mulher no meio do povo, mas uma mulher que tinha menstruação todos os santos dias, anos após anos. Vocês já imaginaram alguma coisa semelhante? Essa mulher ela era conhecida como a hemorraísa, com hemorragia constante. No meio daquela multidão, Jesus percebeu que alguém tocou nas vestes dele. Ele falou: quem me tocou? Os apóstolos falaram: mas que no meio de uma multidão, tanta gente te tocando. Não, essa pessoa que me tocou de um jeito especial. E a mulher, coitadinha, saiu lá, cabecinha: mestre, foi eu que te toquei. Ele falou: a tua fé é que te salvou.
Vai em paz. Naquele instante ela acabou a hemorragia que ela tinha. Quando trazem a mulher adulta, olha, estou falando só de mulheres, hein? Quando trazem a mulher adulta, que já estava condenada por adultério, não era prostituição, não. Mulher condenada por adultério, aquela que traiu o marido. Ela foi condenada à morte por apedrejamento. Quando trazem essa mulher na frente de Jesus, para Jesus homologar tal, o que eles já tinham feito, Jesus falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que Jesus fala nessa passagem para todos nós? Faça uma análise da sua consciência. Você não deve nada? Então atire a primeira pedra. Quem que vai ousar jogar a pedra? A mulher olhou espantada. Mestre, ninguém me condenou, nem eu. Vá em paz. Não peque mais. Né? O convite nesse instante de Jesus é para que nós façamos uma autoanálise da nossa vida. Não ficar julgando as pessoas, condenando as pessoas, como nós fazemos todo dia. Nós fazemos todo dia a condenação de outras pessoas. Condenamos na cara dura. Né? Jesus tinha um amigo que morava numa outra cidade, o nome dele era Lázaro. E Lázaro tinha duas irmãs. Uma chamava Marta e a outra chamava Maria. E a Maria, enquanto Jesus ficava conversando com Marta, ia contando as coisas, a Maria arregalava o olho e ficava prestando atenção. Mas Marta era soberbada, preocupada com o que ia fazer para o almoço, tal, cortando coisas, fazendo coisas. Ela falou, mestre, peça para Maria vir dar uma mão aqui para mim. Falou, não, Maria ficou com a melhor parte. Maria ficou com a melhor parte. E assim, a amizade deles continuaram. Aonde que surgiu a diferença entre caridade e benemerência e filantropia? Qual a diferença? Muita gente não sabe, pensa que tudo é caridade, não é. Jesus ficou observando no templo, todo mundo colocando moedinha no saquinho, como hoje ainda acontece em vários lugares, várias igrejas, colocando o seu óbolo ali, a sua esmola. Ele percebeu que uma mulher tinha colocado no saquinho tudo o que ela tinha. Isso é caridade. Tirar um pouquinho do que te sobra, dá, é benemerência. Caridade. Hoje, por exemplo, nós doamos uma cesta básica, mas você tem 2, 3 cestas básicas na sua casa. Sua despensa tem saco de arroz, tem óleo, tem feijão, tem pó de café, você tem tudo lá. Você pega alguma coisa que está ali e ajuda para formar uma cesta básica. Isso que você está fazendo é benemerência, é filantropia. Seria bom que você doasse tudo. Nós fazemos isso? Ou só doamos o que está nos sobrando? Vamos falar a verdade? Nós continuamos doando ainda o que sobra. Alguém sabe quem é essa viúva que doou tudo? E viúva não tinha herança, não tinha dinheiro. Ela não tinha nada, ela não tinha bens. Jesus está na cruz. Todos os discípulos de Jesus, todos, menos um, fugiram. Pedro negou, outro traiu, mas só um discípulo ficou aos pés da cruz. Foi João, que na época devia ter seus 17, 18 anos. E algumas mulheres. Primeiro, sua mãe. Depois, a mulher de Alfeu, Maria, que era mulher de Alfeu, e que era prima de Maria de Nazaré. E Maria Madalena. Mais ninguém. João e as 3 mulheres. Uma lição que foi passada a Maria Madalena e que passou para a gente. Quando elas vão no domingo de Páscoa para fazer a unção do cadáver de Jesus, elas não encontram mais lá. Mas elas veem uma espécie de um anjo, uma imagem, Jesus ali, como se fosse um Jesus ressuscitado ou reencarnado, aparece a imagem de Jesus. Uma figura de luz. E Jesus fala para ela, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? A mensagem foi dada para Maria Madalena. A mensagem é para vocês, mulheres do Evangelho. Por que vocês vão no cemitério procurar quem não está lá? Não é no túmulo. Tem que procurar aquele que está entre os vivos. Teu parente, tua mamãe, teu pai, esposo, sei lá quem. São vivos. Estão vivos. São pessoas que morreram apenas fisicamente, mas eles estão vivos. Por que vocês procuram entre os mortos
os que estão vivos. Vocês tenham uma excelente noite. Um beijo para vocês. Obrigado, Milton, mais uma vez. Milton que já aceitou outras palestras com a gente aqui até o final do ano. O Milton não gosta que fale, mas o Milton já escreveu 3 livros. Ele é escritor, além de um excelente palestrante, é escritor também. Vivendo um dia de cada vez. Renovando emoções. E Janelas da Alma. Janelas da Alma. Muito bom. Então vamos fazer o nosso encerramento aqui, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que estejam conosco no final desse nosso trabalho, abençoando a cada um de nós que aqui se encontra, nós encarnados, os irmãos desencarnados que também são trazidos aqui até a nossa casa para receber esses benefícios espirituais. Que nós aqui encarnados que possamos levar um pouquinho dessa luz e dessa paz também para os nossos lares, para os nossos familiares que ficaram lá nessa espera, animaizinhos que eventualmente a gente tenha também. Que essa nossa casa seja sempre iluminada e abençoada em todos os trabalhos que aqui são realizados, não só durante a semana, nos finais de semana, o trabalho dos animais, os trabalhos online que também realizamos. Que esses amigos queridos estejam sempre conosco, nos ajudando e nos iluminando espiritualmente. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.